O Guardião da Meia-Noite. Rubens Saraceni. Inspirado por Pai Benedito de Aruanda. Apresentação do autor. Quando comecei a receber a inspiração para escrever este livro, preparei-me mentalmente, pois Pai Benedito havia me dito: vou historiar uma experiência fascinante de um velho amigo seu, que pagou o preço do desafio às leis eternas do amor e da compreensão. Ninguém fica impune quando desafia a lei e, em consequência, enquanto não purgar todo o vício que o conduziu na afronta a ela, não receberá outra coisa que não o tormento da fúria divina, que o perseguirá por quanto tempo for necessário, até que desperte do pesadelo que está adormecido o seu ser imortal. É uma experiência que está sendo vivida neste instante por milhões de espíritos que não souberam controlar seus instintos mais viciados, e se deixaram se levar pelas falsas aparências das situações que, se vistas com amor e com respeito pelos semelhantes, o levariam ao sétimo céu. Mas, como não foi isto que aconteceu com o barão, então contemos a fascinante história do Guardião da Meia-Noite. Fascinante porque nos revela de modo humano, o estranho desenrolar da vida desse personagem que tinha tudo para ser uma vida tranquila, mas que, infelizmente, pela forma como agiu, provocou seu tormento, mesmo depois de morto seu corpo carnal. O Guardião da Meia-Noite é o personagem real que mais coragem teve ao nos contar sua terrível história. Hoje ele é um dos melhores servidores da luz da lei. Mas como todos os romances, contos místicos e histórias de Pai Benedito de Aruanda têm por finalidade ensinar-nos algo, espero que esta narrativa possa trazer um pouco de esclarecimento sobre as coisas divinas que se encontram espalhadas nas frases, diálogos e situações vividas pelos personagens, todos humanos em constante evolução, que povoam o desencadeamento dramático da história do Guardião da Meia-Noite. Rubens Saraceni. Um erro gera outros erros. Eu estava sentado e meditando sobre minha vida, quando um ente espiritual se aproximou e me saudou. E salve, Taluia, e salve, amigo. Como vai? Hoje estou ótimo. Fico feliz em ouvir isto. Mas por que tanta alegria se era tão calado? Houve uma grande mudança em meu modo de ser. Como assim? Mesmo após a morte, quando resta apenas a alma, ainda há mudanças. Sim. Gostaria de ouvir a minha história. Claro, nada tenho a fazer no momento. Talvez sua história me ajude em algo. Conte-a, estou ouvindo. Bem, você já me conhece há muito tempo, certo? Sim, são muitos anos de esforço conjunto dentro da lei. Pois é. Mas fique sabendo que eu já fui um grande fora da lei. Como foi isso, meu amigo? Tudo começou há 230 anos atrás. Eu era um barão, um homem rico e poderoso. Tinha muitas terras, escravos, plantações e muitas parelhas de animais. Eu vivia do transporte da produção de alimentos do Planalto até o Porto de Santos. Como isso era feito? Através de carroções com rodas de madeiras, puxados por parelhas de bois ou de burros. Cavalos não eram bons para este serviço. Entendo. Continue, não quero atrapalhar a sua história. Bem, eu era o maior transportador da região, por isso era muito bajulado por todos. Se eu não gostasse de alguém, seus produtos se perdiam, pois não chegavam até o porto, para posterior exportação. Por isso todos procuravam ser amigos meus. Eu sabia do poder que possuía, e também me aproveitava disso. Sempre que podia, procurava tirar vantagens da minha posição. Acabei recebendo o título de barão, pois tinha alguma influência na corte real de Portugal. Quando ganhei meu título de nobreza, fiz uma grande festa para todos os meus amigos. Estava exultante com a minha nova posição. Os anos foram passando, e eu comecei a pensar. Riquezas eu já possuo, e muitas terras também. O que mais pode me interessar? Sim, o que mais? Uma mulher, meu amigo. Você não era casado? Não. Estava com 40 anos e nunca tinha pensado em me casar.
mas até esta idade nunca tinha pensado em mulheres. Não é bem assim. Eu tinha muitas escravas, e também mulheres brancas que vinham de Portugal. Conhecia, e muito bem, o prazer da boa companhia feminina. Então, sim, achei que devia escolher uma para ser minha esposa. Acho isso muito bom. Errado, amigo Taluia. Foi aí que eu cometi o grande erro de minha vida. Só porque pensou em se casar? Sim. Logo que resolvi fazer isto, comentei com um amigo íntimo a minha intenção de fazê-lo. Disse-lhe que iria escolher uma moça bonita e preparada para ser minha esposa. Logo, toda a colônia estava sabendo. Amigo íntimo é bom para isto. Você lhe conta um segredo, e logo todos sabem o teu segredo. Só você não sabe que seu segredo já não é segredo, pois corre como um serelepe. Isto é verdade. Segredo só é segredo quando apenas um o conhece. Se dois souberem, não é mais. Vira notícia. Vejo que você já revelou algum segredo seu e teve o desgosto de vê-lo virar notícia, não? Sim, mas aprendi a lição. Hoje só revelo os segredos que desejo ver virarem notícias. Faz bem agir assim, pois foi por causa de um segredo que eu me arruinei na vida. Você perdeu a fortuna. Não, não. É que meu amigo começou a espalhar que eu procurava uma esposa. Logo, sem que eu soubesse por quê, comecei a receber convites para almoço, jantares e festas. Não tinha mais tempo de ficar em minha casa. E as jovens se insinuavam para mim como rameiras a se oferecerem para quem pagasse melhor. Como eu não suspeitava de nada e era muito rico, achei que era pelo meu título que se insinuavam. Descobri uma forma especial para me aproveitar disso. Pouco a pouco, comecei a ser íntimo de muitas delas. Muito íntimo? Sim, muito íntimo. Já entendi. Um conquistador de corações apaixonados, não? Errado. Corações interessados em minha fortuna e meu título de nobreza, conseguido após eu pagar uma elevada soma a alguém. Compreendo. Pois bem. Algumas eram realmente belas, meu amigo. E como eram fogosas as raparigas. Para mim não havia outra vida melhor. Conseguia provar o gosto de quase todas. Não sabia qual a mais saborosa, mas que importava este detalhe. Eu era um nobre rico e poderoso, e elas, ovelhas indefesas para as presas de um lobo como eu. Com o tempo, comecei a me cansar dessa situação. Achava que as mulheres eram todas muito fáceis de seduzir. Com isso, resolvi não mais me casar. Já pensou que poderia acontecer em uma de minhas viagens de negócios, deixando-a só por muito tempo? E o que fez então? Resolvi fazer uma viagem a Portugal. Arranjaria lá uma esposa. Teria que ser bem jovem, para eu poder educá-la a meu modo. Quando lá cheguei, comecei minha busca. Encontrei uma jovem muito bonita, um encanto de beleza feminina. Ainda era muito jovem, tinha 14 para 15 anos. Com o auxílio de amigos influentes, fui apresentado ao pai dela. Com toda a minha fortuna, não foi difícil arrumar o casamento. Quem era ela? Filha de um ministro do rei, um visconde. Como se chamava? Isso não posso dizer-lhe, mas o nome dela aparece nos livros de história de Portugal. Entendo. Continue, meu amigo. Bom, depois de tudo acertado, nos casamos com grande pompa. Não poupei dinheiro. Era vaidoso também. Até o rei estava em nosso casamento. Após a festa de núpcias, tentei um primeiro contato com ela, mas devido à sua idade, não foi possível, pois ela era muito tímida. Eu não queria magoá-la, iria conquistá-la aos poucos. Louvável sua atitude. Certo. Resolvi voltar para o Brasil, teria muito tempo durante a viagem. 2 dias após o casamento, voltei. Ela veio chorando o tempo todo, por causa da separação da família.
Eu procurava uma forma de conseguir torná-la uma mulher feita, mas não havia jeito. As lágrimas caíam todas as vezes que eu a tocava. Assim, logo desembarcávamos em Santos. Quando chegamos à minha casa, a mais bela do Porto, ela acalmou-se um pouco. Durante a noite, eu forcei um pouco e consegui o meu intento. Mas, qual não foi minha surpresa ao ver que ela não era virgem? Como soube disso? Simples. Não manchou lençol branco. Só por isto? Sim. Se todas aquelas que eu havia possuído sangravam, por que não ela? Tudo bem, não precisa se exaltar, foi só uma pergunta. E o que você fez? Expulsou-a de casa, ou devolveu ao pai? Nenhuma coisa, nem outra. Achei que se fizesse algo assim, o pai iria se ofender, e eu poderia me complicar na corte de Portugal. Afinal, a família era das mais influentes na metrópole. E o que fez então? Falei sobre isso com ela. Disse-me que era virgem antes de casar. Jurou-me isto ante Deus. Eu não acreditei. Que estúpido eu havia sido. Fui tão longe para achar uma jovem em quem pudesse confiar, e acabei trazendo uma que já conhecia o prazer. E o pior é que eu não podia devolvê-la sem ser humilhado. Além disso, iria provocar a ira da família dela. Que situação, hein? Não foi um castigo por ter me aproveitado de tantas jovens que pensavam em tornar baronesas. Foi o que me ocorreu na época. Eu havia sido castigado por meus poucos escrúpulos. Então resolveu calar-se e usufruir da beleza de sua esposa, não? Errado, amigo. Usufrui de sua beleza, porém comecei a arquitetar um plano para vingar-me da traição. Já que não podia fazer nada, iria me livrar dela. Mas ela não era bonita. Sim. E não era uma boa esposa. Sim, era uma ótima esposa, muito delicada e caprichosa com nossa casa. Então por que fez isso? Sentia-me humilhado. Arquitetei um plano infalível. Todos os dias ela ia dormir às 8 horas em ponto. Não falhava um dia, era um hábito antigo. Conversei com um escravo. Era um crioulo. Ele assustou-se com o que propus. E o que você lhe propôs? Falei-lhe que eu queria que ela tivesse um filho, mas, como eu não podia dar um a ela, ele seria o macho, tal como fazia com as negras na senzala. Disse-lhe também que, depois disso, ele seria um liberto. E ele aceitou? Sim. Quem, na situação dele, não aceitaria? Ainda mais sendo o amo quem o mandava fazê-lo. Exigi que ficasse deitado no ao lado dela, até que ela acordasse. Deveria ficar em silêncio ao seu lado e, quando ela acordasse, aí sim, a possuiria. Disse-lhe também que, no escuro, ela não perceberia nada a princípio, e que quando isso acontecesse, já seria tarde. Ele topou. À noite, por volta das 6 horas, eu saí de casa. O escravo estava instruído para entrar no quarto às 9 horas. Deixei com ele o meu relógio, para que soubesse a hora certa. Fui até uma cantina ao encontro de alguns amigos. Ficamos a conversar até tarde. Por volta das 9 horas, convidei-os para passarem em minha casa para bebermos um vinho especial vindo de Portugal. Quando chegamos, pedi um pouco de silêncio, pois não queria acordar minha esposa, caso ela estivesse dormindo. Entramos em silêncio, e falei. Esperem um instante, que vou ver se ela já está dormindo. Vá, nós o esperamos em silêncio. Entrei na casa, que era grande, e fui até o nosso quarto. Assim que entrei, dei um grito de espanto e ira. Vagabunda! Enquanto estou com os amigos, me traí com meu escravo. Todos correram até a porta do quarto. O negro pulou nu da cama e encolheu-se num canto. Estava assustado, sem compreender o que havia acontecido de errado naquilo que tínhamos combinado. Minha esposa estava assustada. Assim que gritei, ela acordou e me olhou espantada. A cara de sono ajudou muito meu plano.
Um dos meus amigos sacou de uma pistola e atirou no negro, quando ele correu para a janela tentando fugir, tal medo que sentia. O tiro foi certeiro. Varou-lhe as costas na altura do coração, e ele caiu de bruços, no parapeito da janela. Não era isso que eu tinha planejado, não a morte do escravo. Eu só queria desmoralizá-la, mas já que ele estava morto, continuei com o plano. Fui até ela e esbofeteei várias vezes. Começou a sangrar, estava com os lábios feridos. Chamei os amigos para a sala, e pedi que saíssem, pois eu estava muito abalado. Nós vamos, mas caso o senhor precise de nosso testemunho, estamos às suas ordens. Poderiam tirar o corpo do negro do meu quarto. Sim, nós o enterraremos longe da sua casa e depois falaremos com o capitão da guarda sobre o ocorrido. Eu lhes agradeço. E o que vai fazer com sua esposa? Não vai matá-la, vai? Não, isto não. Vou expulsá-la desta casa hoje. O vigário precisa saber disto, pois vou anular o nosso casamento. Uma afronta dessas deveria ser lavada com sangue, exclamei. Não faça isto. O melhor é mandá-la de volta para Portugal, eles que a recebam de volta. Imagine, uma mulher branca, e de família nobre, se deitar com um escravo. Ainda falamos mais um pouco, e depois saíram com o corpo do negro. Minha esposa estava aos prantos, encolhida na cama, beirando a histeria. Eu ainda a ofendi mais um pouco. No dia seguinte ela iria abandonar aquela casa, falei. Poderia ficar aquela noite, apenas para não ficar ao relento. O que ela disse? Ou não reagiu? Jurou que não sabia o porquê de tudo aquilo, que não sabia da presença do negro em nossa casa. Jurou, também, que ele não havia tocado nela, pois até a minha entrada no quarto ela estava dormindo. Eu não lhe dava ouvidos. Ela chegou a me mostrar que estava com todas as suas roupas íntimas. Não lhe dei chance alguma, pois fora eu quem arquitetar o plano. Nisto, bateram à porta. Um amigo voltara com o capitão e o vigário à minha casa. Assim que abri a porta, ele me perguntou. Você não fez nada com ela, não? Já me decidi, não vou sujar minhas mãos com sangue de uma vadia. Vou sair de casa esta noite, amanhã ela vai sair desta casa. Não fica aqui nem mais um dia. O vigário entrou no quarto. Pouco depois, voltou dizendo que ela jurava por Deus que era inocente. Então, nós não vimos nada. Foi tudo ilusão, não, padre? Será que está do lado dela? Não ponha palavras em meus lábios, apenas estou repetindo o que ela me falou, barão. Vamos, meu amigo, diga ao vigário como estava o negro, quando nós o vimos. Sim, vigário, é verdade. Ele estava nu na cama. Suas roupas ainda estão lá, se o barão não as jogou fora. Eu não toquei em nada. Vamos ver se ainda estão lá, ou se elas escondeu também. De fato, as roupas do negro estavam ao lado da cama. Vê isto, vigário? Acha que 5 pessoas que viram a mesma coisa iriam se enganar? Não foi isto que eu quis dizer. Talvez o negro tivesse entrado naquele momento. Quer que eu acredite nisto também? Sempre há dúvida. Neste caso, não. Eu sempre ia à cantina com os meus amigos e voltava tarde. Quantas vezes não terá me traído? Eu me mostrava enfurecido. Eu vou levá-la para a paróquia por esta noite. Amanhã decidiremos o que fazer. Para mim está decidido. Ela volta para sua família em Portugal. Aqui nesta casa não entra mais, já me decidi. Vou sair um pouco. Quando voltar não quero vê-la mais aqui, falei olhando para ela com ódio. Sai com meus amigos. Já era madrugada quando eu voltei, ela já não estava mais lá. Tinha levado somente algumas peças de roupa e nada mais. Nem suas joias levou. Eu tomei um copo de aguardente e recostei-me numa cadeira de balanço na varanda. Consegui me vingar, pensei. Agora lá vai ser o que sempre foi, uma rameira. Acabei adormecendo,
depois de um segundo copo de aguardente. Fui acordado de manhã pelo vigário. Ela fugiu, barão. Não sei como, mas ela não estava mais na paróquia hoje cedo. Não sabem para onde ela foi? Não temos a menor ideia. Acho que ela ficou muito envergonhada por ter sido flagrada com o negro na cama. Isto prova o que eu afirmei ontem à noite. Onde será que ela se escondeu? O senhor tem alguma ideia? Não, e também não irei procurá-la. Vou ver se a encontro por aí. Não podemos deixá-la jogada num canto qualquer. Poderá cometer alguma loucura, pois ainda é uma criança. Para me trair não era uma criança, vigário. Acho que é mais esperta que nós dois juntos. Não diga isso, barão. Ela cometeu apenas um deslize. Um deslize que me desonrou. Bem, isto é verdade. Todos estão comentando sobre o fato. Acho que o senhor será motivo de piadas maldosas por algum tempo. Até mais tarde, barão. Depois que o vigário foi embora, fiquei pensando no que ele falou. Eu não tinha pensado nisto, mas agora era tarde. Teria que me fazer de surdo às risadas dos amigos. Já aparecerá a primeira falha no meu plano quando o negro foi morto. Agora a segunda. Precisava estar preparado para quando a família dela soubesse do caso. Mais tarde o vigário voltou à minha casa. Não a encontramos em lugar algum. Ela desapareceu de vez. Procuramos por todas as estradas. Ninguém a viu. Estranho. Onde ela terá se enfiado? Será que está escondida em alguma casa? Não. Nós procuramos nas casas também. Ninguém a ocultou. Logo ela aparecerá caso não a tenham ocultado. A fome e a falta do conforto farão com que volte para a cidade. Assim espero, barão. Gostaria que nada disto tivesse acontecido. Era tão criança ainda. Não sobreviverá nas selvas e isso me deixa muito triste. Eu comecei a pensar nisto como mais uma falha. Não tinha pensado nesta possibilidade. E se ela viesse a suicidar-se? Vou chamar os empregados para que vasculhem tudo. Haverão de encontrá-la esteja onde estiver. E todos foram procurá-la. A busca se estende até o Planalto. Nada, ninguém a tinha visto. Eu fiquei triste por isto. De certa forma eu é quem havia impelido a isto. A culpa era toda minha. Passaram-se 2 meses e nem sinal dela. Foi neste tempo que seu pai chegou a Santos. Alguém fora a Portugal e contara sobre o ocorrido. Ele veio direto à minha casa. Eu o recebi meio bêbado. Havia adquirido o hábito de beber muita aguardente para aliviar minha consciência. Afinal, era de fato uma criança ainda. Poderia ter cometido algum deslize sem maiores consequências. Falei pouco com seu pai. Conte-me o que houve com minha filha, senhor barão. Vou falar-lhe, senhor ministro, mas não muito, pois não quero expor minha dor. Eu vim aqui para ouvir a verdade e não sua dor, a minha também é muito grande. Eu olhei para aquele homem. Tinha um ar nobre e leal. Quase lhe contei a verdade. Devia ter feito isto, pois teria evitado um problema muito grande no futuro, mas não tive coragem suficiente conter-lhe minha versão do ocorrido. Quando terminei, vi um homem digno conter seu pranto. Nos seus olhos cheios de lágrimas eu vi o tamanho de sua dor. Como pode uma coisa destas acontecer na vida de uma pessoa como minha filha? Jamais iria me passar pela cabeça que ela fosse mudar tanto em tão pouco tempo. Não uma menina como ela, que sonhava em entrar para um convento desde que era uma criancinha. Como pode ter mudado em tão pouco tempo? Eu não sei dizer, pois aquela tinha todo o conforto que tinha quando estava em sua casa, senhor. Não duvido disto, pois estou vendo o luxo de sua residência. Talvez uma separação tão brusca tenha alterado a sua formação. Isto nunca. A formação dela foi ministrada desde o berço, não mudaria somente por causa da separação. Quem sabe ela não gostava de mim e procurou vingar-se traindo-me com um negro. Isto é possível, desde que o senhor a tratasse mal.
Eu nunca a tratei mal, gostava muito dela. Então, é um mistério que só terá uma boa explicação quando nós encontrarmos. Já procuramos por todos os lugares possíveis, ninguém a viu. O senhor não teria nada a ver com o seu desaparecimento, não, senhor barão. Deus me livre disto. Não teria coragem de tirar-lhe a vida por nada deste mundo. Assim espero, senhor barão. Até logo. O senhor não quer ficar hospedado em minha casa? Não. Depois de tudo que houve, não tenho condições de aceitar o seu convite, obrigado. Caso mude de ideia, minha casa está às suas ordens. E ele foi embora. Ia cabisbaixo, 1010 deviam estar-lhe passando pela cabeça, pensei. O fato é que nunca mais o vi. Alguns dias depois voltou para Portugal, sem notícias de sua filha. A busca. Nestes dias, minha consciência acusava-me intensamente. Os empregados já haviam suspenso as buscas. Não encontravam o menor vestígio. Eu me recolhi de vez. Nada saíra como eu havia planejado. O tempo foi passando, e eu, cada vez mais, fui me isolando. Os amigos se afastaram de mim, eu não era mais a boa companhia de outrora. Resolvi me mudar para o Planalto. Lá não seria melhor que aqui, mas ao menos poderia ficar isolado que ninguém iria reparar. Assim que cheguei ao Planalto, um explorador do interior me procurou. Senhor barão, eu soube que uma tribo no interior tem diversas mulheres brancas prisioneiras. Caso queira, podemos ir até lá para ver se encontramos sua esposa. Porque eles aprisionam mulheres brancas. Vingança, senhor barão. Há muito tempo atrás sua aldeia foi saqueada por mercadores de escravos. Aprisionaram muitas índias. Hoje eles se vingam levando nossas mulheres como escravas. Entendo, mas como iriam chegar até Santos e raptar minha esposa? Talvez tenham ido atrás de seus irmãos prisioneiros. Poderia organizar um grupo de homens para tal empreitada. Se o senhor custear as despesas, isso será fácil. Eu custearei. Providência o mais rápido possível, sim. Está bem, senhor barão. Em 15 dias partiremos. E o homem providenciou uma grande expedição. Partimos num dia ensolarado, mas 2 dias depois começou a chover, e a viagem se tornou uma odisseia. Eram muitas as dificuldades. Os rios transbordaram, e a navegação teve que ser interrompida até que as águas baixassem. Perdemos muitos dias, até que tornassem navegáveis. Logo que isso aconteceu, retomamos a viagem. 15 dias após a partida, fomos atacados por uma tribo hostil. Estávamos bem armados, e isto nos ajudou muito. Após 2 dias de lutas esporádicas, pudemos seguir viagem, não sem antes termos que enterrar 3 de nossos homens. Índios, haviam muitos, mas não os enterramos. Que os seus viessem fazer tal serviço. Quando nos aproximamos da tal aldeia, ocultamos os nossos barcos. Iríamos o resto do caminho através da mata, não poderíamos ser vistos. Nós nos aproximarmos da aldeia, revisamos nossas armas de fogo, espadas e punhais. Caso houvesse luta, estaríamos preparados. Ao chegarmos numa clareira, avistamos a aldeia. Um homem foi destacado para ir observar qual seria a maneira de nos aproximarmos. Voltou algumas horas depois. É melhor entrarmos na aldeia bem cedo, assim que o sol nascer. Nesta hora, a maioria estará dormindo, e será fácil de dominá-los. Ficou decidido que faríamos isto. Alimentamo-nos sem fazer fogueira para não sermos vistos. Foi uma longa noite. Até hoje lembro bem. Ao amanhecer, levamos só o essencial, logo estávamos na aldeia. Procuramos não fazer muito alarde em nossa entrada. Capturamos o chefe, e o obrigamos a chamar os outros. Cercamos os guerreiros num círculo, e alguns homens foram colocando as mulheres em outro. Quando já estavam todos ali, comecei a procurar por minha esposa. Havia diversas mulheres brancas,
mas ela não estava ali. Foi uma decepção para mim. Procurei me informar, com elas, se não tinham visto minha esposa. Tudo inútil, ninguém tinha visto mulher alguma parecida com ela. O explorador conversou com o cacique sobre minha esposa e conseguiu informações sobre uma mulher parecida, que estava em outra aldeia, mais além. Levamos as mulheres brancas conosco, e fomos à procura da tal aldeia. Ao chegarmos nas proximidades, fomos recebidos por um bando de índios enfurecidos. Foi uma luta feroz. Matamos muitos índios. Foi uma carnificina, pois nossas armas eram superiores. Quando cessaram o ataque, invadimos a aldeia, e novamente o sangue correu. Com nossas armas de fogo já havíamos matado muitos deles. Depois, com nossas longas espadas, completamos o ataque. Os nossos homens eram mestres no uso das espadas. Quando já não opunham mais resistência, reunimos todos no meio da aldeia, e começamos a procurar a mulher branca. Não a encontramos em lugar algum. Após ameaçarmos alguns de morte, disseram que ela fugiu assim que soube da nossa aproximação. Um deles se aproximou de mim e, muito ativo, me perguntou: "O senhor é o barão?" "Sim, por quê?" Ela disse que caso fosse o senhor, era para dizer que ela não quer vê-lo nunca mais. "Onde está ela agora?" Ordenei que alguns homens saíssem à sua procura. Ficamos uma semana na aldeia, até que cessamos as buscas. Ninguém conseguiu encontrá-la. Chamei o índio e ordenei: "Caso queira que o resto da aldeia viva, saiam alguns de vocês e tragam-na até aqui. Do contrário, mataremos a todos. Até mulher e criança o senhor mata. Sim, não restará ninguém, caso vocês não voltem com ela. O senhor é pior do que ela falou. Ande logo. Esperaremos por 3 dias, nenhum a mais." O índio ficou assustado com minhas palavras. Já havíamos matado muitos deles, não duvidava que eu seria capaz de repetir a matança. Embrenharam-se, vários índios, nas matas, cada um para uma direção. Naquela noite alguns dos homens estavam de folga, ou seja, aqueles que não haviam sido escalados para vigiar os índios cometeram alguns atos indecentes. Violaram diversas mulheres índias. Até algumas mulheres brancas que havíamos libertado na outra aldeia foram incomodadas. Eu não participei da algazarra, mas também nada fiz para impedi-los. Quando fui falar com o explorador que comandava a expedição, ele me respondeu: "Ora, senhor barão, estes homens já estão longe de suas casas há dias. Só têm lutado, matado e sofrido nessa expedição. Deixemos que se divirtam um pouco, assim não se cansarão com a longa duração desta louca aventura." "Como louca aventura?" "Sim, uma louca aventura. Imagine que, por causa de uma mulher que o traiu com um negro, já tenhamos matado quase 2 dezenas de índios nestes últimos dias. E muitos mais ainda morrerão, caso não a tragam de volta. Tudo isto parece um absurdo. Pois eu lhe digo que não é absurdo algum. Eu saí com uma finalidade e vou realizá-la, custe o que custar. Então não se incomode com os meus homens, se quer tê-los junto por muito mais tempo. Caso contrário, acabarão desistindo dessa expedição." Vi que não adiantava argumentar com aquele homem, calei-me e fui me deitar afastado dos homens. Tudo aquilo me enjoava, mas nada podia fazer. Tarde da noite, a algazarra cessou. Eu consegui dormir um pouco depois disso. O dia seguinte chegou logo, meu corpo doía muito. Foi um longo e enervante dia. Todos estávamos tensos. Alguns indígenas tentaram fugir em desabalada carreira e as armas de fogo voltaram a vomitar a morte pelos seus bocais. Se alguns conseguiram fugir, foram poucos, pois a maioria foi morta pelas costas. A barbárie tomava conta dos homens da expedição. Já não havia mais regras de decência nem lei de conduta. Algum espírito maligno se impunha no meio de todos. À noite, nova algazarra. Todas as mulheres brancas participaram desta vez.
A moral havia sido banida de vez naquelas pessoas. Mais um erro iria se juntar aos muitos que eu havia cometido, desde que um dia confidenciara a um amigo que pretendia me casar. Fiz mentalmente uma lista e vi que era longa. Eu, que sempre havia tido uma conduta moral e ilibada reputação, já há alguns anos não honrava o meu título de nobreza. Fiquei meditando sobre isto até altas horas da noite. A que absurdo eu havia chegado nos últimos anos. Que Deus se apedace de minha alma. Orei para que Ele assim o fizesse e assim foi chegando o segundo dia do prazo final. Alguns índios se rebelaram com nossa conduta e foram mortos na frente de todos. O horror imperava naquela clareira. 2 das mulheres brancas fugiram. Alguns homens foram atrás delas. Voltaram mais tarde dizendo que não haviam sido encontradas, mas eu vi sangue no punhal de um dos homens. Presumi o que havia acontecido, foram mortas. Para eles, uma mulher branca que tinha sido prisioneira dos índios não valia nada. A tudo eu assisti sem tomar providência alguma. Eu também havia me bestializado. No entardecer do terceiro dia eu estava ansioso. Não aparecera nenhum dos índios que saíram em busca de minha jovem esposa. Falou sarcástico o comandante. Creio que terá que cumprir o prometido, senhor barão. Duvido que aqueles selvagens voltem com sua esposa. Dê ordens aos homens para partirmos ao amanhecer. Quero que fiquem alertas para o caso de alguém se aproximar durante a noite. Não quero que disparem naqueles que foram em busca dela. Sim, senhor barão. Vejo que o senhor não vai cumprir sua palavra de matar todos na aldeia, caso não a tragam de volta. Só falei aquilo para impressioná-los. Não acha que eu iria matar crianças, mulheres e velhos apenas por vingança, não. Eu achei que um barão sustentaria sua palavra, mas me enganei a esse respeito. Isto é um ato de loucura. Nada justificaria um massacre destes. Estas pessoas são inocentes. Eram inocentes quando aprisionaram sua esposa. Acaso sabiam que era uma branca? Isto não é nada excepcional para os índios, comandante. É por isso que eles continuam fazendo estas coisas ainda hoje. Não temem represálias por parte dos brancos. Maior represália que esta que estão sofrendo nestes últimos dias. Impossível imaginar coisa pior. É possível coisa pior, sim senhor. Basta eliminarmos toda a aldeia que temerão os brancos. Talvez fosse melhor termos conquistado a amizade deles ao invés do seu ódio. Eles nos odeiam há séculos, não iriam acreditar em nossas intenções. Eu já vi muitos homens brancos serem esfolados vivos porque imaginavam que poderiam conquistá-los com boas palavras. Só compreendem a linguagem do arcabuz e das espadas. É um modo cruel esse que utilizamos para conquistá-los, não, comandante. Eu acho que é só mais um dos muitos modos de se conquistar algo. Vejo que é um homem muito cruel. Eu, cruel? Não. Sou um explorador lúcido, conhecedor desses silvícolas. O senhor também é igual a mim, apenas não percebe isso ou tenta parecer diferente por ser um nobre. Nada mais tinha a falar com aquele homem. Nossas diferenças eram muitas e caso continuássemos com a discussão acabaríamos brigando. Eu sentia nojo dele, depois que o vi violar uma garotinha indígena. Era uma criança ainda, não tinha mais que 10 anos de idade. Novamente pedi a piedade de Deus pelos meus erros. Eu era o culpado por todo aquele horror. Se não tivesse vindo à procura de minha esposa, nada disso estaria acontecendo. Não consegui dormir a noite inteira. Já era madrugada quando o cansaço me venceu. Acordei de sobressalto com o barulho de uma saraivada de tiros. Dei um pulo com o barulho. Corri até o centro da aldeia e o que vi revirou meu estômago. Minha cabeça dava voltas, qual um redemoinho. Pensei que ia perder a consciência. O horror estava à minha frente. Os indígenas haviam sido assassinados a sangue frio pelo comandante. Aqueles que ainda viviam eram assassinados pelas espadas dos homens transformados em bestas feras.
Corri em direção ao comandante e gritei que parasse com aquilo. Pare imediatamente com este morticínio, homem. Isto é um ato de selvageria inominável. Que Deus se apiede de nossas almas. Cale-se, barão. Deus não se apiedou de minha mulher e filhos quando estes miseráveis atacaram o lugar em que morávamos. Chacinaram a todos. Isto não justifica o que outros fizeram à sua família. É a vingança, barão. Apenas sacio o ódio que sinto por eles. Não foi para isto que te paguei. O meu trato foi para que o senhor me conduzisse até minha esposa, não para praticar sua vingança pessoal. Acha que eu viria até aqui somente para procurar uma vagabunda que dormia com um negro? O senhor é um tolo, barão. Não chame a minha esposa de vagabunda. O senhor não tem este direito. Eu não permitirei. Vai negar o que é corrente na boca de todos. Acaso pensa em ser mais um dos muitos traídos conformados? Eu esbofeteei com força. Era um desafio à honra dele, caso tivesse alguma ainda. Ele soltou uma gargalhada bestial. Então o nobre barão me desafia para um duelo. Sim, caso seja um homem de honra, me dará o prazer de matá-lo. O senhor matar-me? Pois então, desembainhe a sua espada, nobre barão. Ao dizer isto, ele puxou de sua espada. Eu fiz o mesmo. Os homens já haviam acabado com o morticínio dos indígenas e agora faziam um círculo à nossa volta. Gritavam palavras de incentivo à luta. Começamos a duelar. O comandante era bom espadachim, mas eu também o era. A luta transcorria com violência. Sofremos vários pequenos cortes, nada que decidisse a luta. Distraí-me por um instante com a chegada dos índios acompanhados de uma mulher. Não pude ver quem era, porque sofri um corte profundo devido àquela distração momentânea. Voltei toda a minha atenção para o duelo. Lutei com um empenho muito maior, pois, se a mulher que não pude ver fosse minha esposa, eu não iria morrer agora. Consegui, após um momento de indecisão dele, atingir-lhe o braço que empunhava a espada. Eu estava sangrando muito e também enfurecido. Quando ele sacou o seu longo punhal e saltou sobre mim, aparei-o com minha espada. Varei seu estômago e ele caiu à minha frente. Não consegui emitir som algum de tanta dor. Eu, na minha loucura, golpeei-o várias vezes. Quando já não restava o menor vestígio de vida, varei-lhe o coração com minha espada e deixei-a ali enfiada em seu peito. O encontro. O sol começava a despontar no horizonte. Olhei para o lado em que vira os índios e a mulher para vê-los melhor agora. Lá estava minha esposa aos prantos. Os índios também davam gritos de dor com a visão da chacina. Aproximei-me dela. Tinha o rosto sofrido, mas ainda era bela. Estava mais amadurecida com o sofrimento que passara. Eu procurei tocá-la, mas ela me repeliu com um grito de horror. Afaste-se de mim, seu assassino. Não sou assassino. O homem que causou esta selvageria está morto. Acabei de matá-lo pelo que fez. Que adianta tê-lo matado, se os mortos não vão reviver? Eu não ordenei isto, acredite-me. Pequeno trovão falou-me que se eu não voltasse, você mataria todos na aldeia. Por que tenta se justificar agora? Aquilo foi somente para assustá-los. Queria que trouxessem de volta. Eles saberiam como encontrá-la, pois conheciam bem a floresta. Sim, eles conhecem muito bem a floresta. Viveram aqui por centenas de anos em paz. Mas não conhecem bem aos brancos, como você. Porque veio procurar-me. Não disse que eu havia desonrado com um negro. Qual homem que procuraria pela esposa que o desonrou? Prometi a seu pai que a levaria de volta, não importa o tempo que demorasse. Eu vou levá-la de volta. Eu tentava me justificar diante dela. Eu não quero voltar nunca mais para o seu meio. Fui ultrajada, chamada por um nome que até hoje me magoa, sem ter feito nada. Deixe-me em paz, poderoso barão.
Essa expedição foi um tormento tão grande que agora você vai de qualquer jeito, mesmo que eu tenha que amarrá-la para isto. Pois terá que fazer isto, pois eu não irei por livre vontade. Não me force a isto. É a última coisa que eu faria para levá-la de volta. Eu não vou voltar, prefiro morrer. Nisto um dos homens aproximou-se e disse: Senhor barão, é melhor matarmos estes índios e partirmos logo. Os homens já estão ficando impacientes com sua demora. Faça o que achar melhor, homem. Eu já não me incomodo com mais nada. Vou assumir o comando da expedição a partir de agora, senhor. Como queira, homem. Ele deu uma ordem e os índios foram amarrados. Iria fuzilá-los ali mesmo. Minha esposa deu um grito. Não façam isto, é um crime. Eu nada falei, apenas fiquei observando a movimentação dos homens. Ela tornou a falar. Não permita isto, eu lhe imploro. Voltarei com você caso deixe que eles vivam. Ao ouvir isto eu dei um grito. Não atirem, deixe que eles vivam. Solte-os, comandante. É uma loucura, senhor barão. Irão até alguma outra aldeia. Seremos perseguidos em nosso retorno, após o que lhes fizemos aqui. Então, amarre-os bem para que possamos nos afastar desta região sem sermos molestados. Fizeram isto, depois partimos. O silêncio reinava entre os homens. Penso que eles despertavam do pesadelo em que haviam sido protagonistas. Isto pesava em suas consciências e quebrava a moral de todos. Eu ia à frente com minha esposa ao lado. Não trocávamos palavras. Centenas de mortos. Inocentes pagando por um erro estúpido de minha parte. Tudo era consequência de um plano maldito desde o início, engendrado por mim para me vingar de uma esposa não virgem. Que loucuras eu havia cometido por causa de um preconceito mesquinho. Em breve chegamos ao lugar onde havíamos deixado nossas bagagens. Apanhamos tudo e continuamos a caminhada. Quando chegamos nas canoas fizemos uma rápida refeição e partimos. A volta foi mais difícil, pois agora remávamos contra a correnteza. Navegamos até o entardecer. Quando o sol já se punha no horizonte, paramos à margem do rio num lugar de fácil acesso. O cozinheiro preparou o jantar. Todos estávamos em silêncio. Não havia mais as brincadeiras ou as gargalhadas da ida. Todos experimentavam o gosto amargo da louca aventura. Sim, que loucura! O saldo da expedição tinha sido uma aldeia inteira chacinada. Aquilo pesava em minha consciência como nada até aqueles dias. Não conseguia esquecer a cena dos homens varando os corpos dos indígenas já feridos. Matar alguém numa luta, eu aceitava como normal, mas aquilo não. Já era noite quando todos se preparavam para dormir. Alguns ficariam vigiando. Tínhamos que descansar, pois agora era cansativo remar. Já não tínhamos mais tanto peso nas longas canoas, mas isto não facilitava em nada a volta, principalmente porque o rio, naquela região, tinha uma forte correnteza. Eu, como estava com minha esposa, afastei-me dos homens. Temia que viessem a fazer com ela o que fizeram com outras brancas e índias. Alguns haviam se apossado das poucas brancas que trazíamos de volta e isto deixou os outros com olhos de desejo incontido. Quando estávamos afastados do grupo, estendi uma manta embaixo de uma árvore com galhos até o solo. Poderíamos ficar ali durante a noite, sem sermos vistos do acampamento. Ia deitar-me, quando ela me pediu para acompanhá-la até a margem do rio. O que você quer fazer lá? Preciso lavar-me. Fazem 4 dias que não passo uma água no corpo, sinto-me imunda. Eu não me lavo há semanas também. Vou com você. Preferia entrar na água sozinha. Fique tranquila, não vou incomodá-la. Eu havia entendido sua insinuação. Como a lua iluminava tudo com o seu clarão, margeamos o rio até uma curva. Ali não nos veriam tomando banho. Havia levado minhas armas. Tirei-as e as roupas, deixando-as encostadas no tronco de uma árvore.
Entrei na água e lavei-me bem. Ela fez o mesmo. Fiquei observando seu corpo. O luar prateado tornava-a mais bela ainda. Apesar de tudo que havia passado, ela estava mais bonita que nunca. A visão me despertou o desejo. Aproximei-me lentamente e a envolvi com os braços. Você prometeu não me incomodar. Eu não posso conter os meus desejos. Faz tanto tempo que não toco em um corpo feminino que não posso resistir. Eu não quero ser incomodada, barão. Ao menos deixe-me abraçá-la um pouco, apenas isto já me darei por satisfeito. Tenho sofrido com a sua ausência. Agora é muito tarde para lamentar minha ausência. Devia ter acreditado em mim quando falei que não sabia da presença do negro em nosso leito. Eu acredito em você agora. Agora outros já me possuíram contra minha vontade. Isto não o incomoda mais? Não, tampouco me incomodo por não ter se casado virgem comigo. Tudo é passado. Ela se ofendeu. Mas eu já lhe jurei que era virgem quando casei com você. Homem algum havia tocado em mim até então. Como explica então a ausência do sangue? Não sei como explicar, apenas posso lhe dizer que assim como o negro não me tocou, outro, além de você, jamais havia me tocado. Agora deixe-me. Não quero continuar com esta conversa. Eu não falarei mais nisto, prometo. Agora deixe-me amá-lo um pouco. Não faça isso. Por favor, não force. Eu não tenho vontade. Mas mesmo contra sua vontade eu possuí ali à margem do rio. Quando eu me separei dela ouvi soluços. Ela chorava baixinho. Tentei consolá-la, sem sucesso. Já nos vestíamos, quando ouvi gritos de guerra misturados a gritos de desespero. Vesti-me o mais rápido possível e apanhei minhas armas. Ela também vestiu-se rapidamente. Fique aqui que vou ajudar os homens. Pelos gritos, devem ser muitos índios. Eu vou com você, não quero ficar sozinha. Está louca? Na luta podem matá-la também. Eu não me incomodo de morrer. Seria uma benção divina se isto acontecesse. Não me matei somente porque não tive coragem de fazê-lo. Mas eu me incomodo. Não vou permitir que nada de mal lhe aconteça. Fique aqui, em silêncio. Quando tudo estiver calmo, voltarei para apanhá-la. Saí correndo em direção ao local da luta. Ao chegar próximo, vi corpos boiando no rio. Acautelei-me mais, pois eram corpos de homens da expedição. Quando me aproximei o suficiente, assustei-me com o que vi. Centenas de índios massacravam os meus homens. Fiquei oculto vendo a luta. De nada adiantaria entrar, pois já não restavam mais homens lutando, apenas se defendendo dos golpes. Uns 10 minutos depois e já não havia mais ninguém vivo. O alarido dos índios era ensurdecedor. Comemoravam a vitória. Eu me afastei sorrateiro, parei na árvore em que tinha estendido a manta e apanhei-a. Logo estava junto de minha esposa. Agarrei-a pelo braço e tirei-a da margem do rio. O melhor era ficar oculto até que eles se afastassem. Passaram algumas horas até isto acontecer. Do lugar em que estávamos, víamos os corpos dos homens deslizarem sobre as águas do rio. Quando percebi que tinham se retirado, tornei a me aproximar do local da luta. Dentro em pouco amanheceria e eu esperava que tivessem deixado algo que nos servisse em meio à floresta. Achei algumas bolsas de pólvora e chumbos. Apanhei-os todos e guardei-os numa mochila que haviam deixado para trás. Achei algumas sacolas de alimentos também. Vi arcos e flechas. Seriam úteis para o caso de ter que caçar algum animal sem fazer barulho com a arma de fogo. Ao fim de minha busca achei que daria para voltarmos sem muitos tropeços. Ajeitei tudo num barco e remei até a curva do rio. Encostei-o na margem e fui buscar minha esposa. Ao chegar no local em que havia deixado não estava mais lá. Assustei-me. Onde teria ido? Procurei ao redor e nada. A manta estava onde eu a havia deixado, mas... E ela, o que teria acontecido? Ainda passei um bom tempo à sua procura.
O desespero tomou conta de mim. Depois de todo o esforço, eu a perdia novamente. Será que algum índio a teria capturado? Foi com isto em mente que arrastei o barco para um lugar seguro e o cobri com galhos. Voltei ao ponto de luta e segui os rastros dos índios. Não foi difícil segui-los, pois havia uma trilha por onde passaram. Andei uns 6 quilômetros e avistei a aldeia. Com muita cautela fui me aproximando. Quando cheguei perto o bastante, comecei a vasculhar com os olhos o seu interior. Não vi minha esposa. No centro da aldeia estava havendo uma festa, comemoravam a vitória contra os brancos. Fiquei um longo tempo vigiando para ver se localizava minha esposa e nem percebi o tempo passar. Somente quando começou a escurecer me dei conta do quanto havia ficado ali, sem notar sinal algum de sua presença. Voltei rapidamente ao barco. Uma ideia me passou pela cabeça. E se ela tivesse voltado à aldeia em que eu a resgatara? Tanta pressa eu impus a minha caminhada de volta aqui, em pouco tempo, tinha percorrido os 6 quilômetros. Descobri a canoa e lancei-a na água. Remava com força. Caso ela tivesse voltado à aldeia a pé, eu já estava bem atrasado. Tinha que navegar rapidamente. A canoa deslizava nas águas do rio. Eu procurava as correntezas mais fortes para atingir maior velocidade. Ia fazendo cálculos do quanto ela já tinha caminhado. Andar beirando o rio era a única alternativa para ela, caso contrário se perderia na floresta. Eu ia observando tudo à margem. Apesar de ser noite, a lua cheia clareava as margens. Quando cheguei ao local onde havíamos ocultado os barcos anteriormente, fiquei observando se ela estaria por ali. Nada, nem sinal de sua presença. Escondi a canoa e apanhei minhas armas. Segui a picada que havíamos feito e ao amanhecer, chegava na aldeia. Não entrei em seu interior, apenas me encostei numa árvore para descansar um pouco e fiquei vigiando. Os índios continuavam amarrados no centro da aldeia. Ela não havia chegado ali ainda. Procurei não dormir, pois o cansaço tomava conta do meu corpo. Fiquei umas 2 ou 3 horas vigiando, até que ouvi uma pessoa aproximar-se. Era ela que chegava à aldeia. Armei o arcabuz e fui me aproximando sorrateiro. Quando ela chegou perto dos índios eu a surpreendi por trás. Então quer dizer que dezenas de homens morreram por sua causa e você volta para estes miseráveis? Você não compreende que eu não quero mais voltar para Santos. Prefiro viver aqui e suportar a humilhação por algo que não cometi. Eu sei que você não cometeu erro algum. Quando me dei conta do que havia dito, ela já me indagava. Você sabe que não cometi erro algum? Conte-me como sabe. É que eu acredito em sua palavra. Sofri muito com a sua partida, não vê isto? Não foi isto que entendi em suas palavras, há pouco. Você sabe de algo mais e está escondendo de mim? Se eu lhe contar toda a verdade, você volta comigo? Conte-me, depois eu decido. Antes deixe-me soltá-los, estão quase mortos. Não. Só lhes dê água para matar a sede. Depois nós os soltaremos. Ela deu água aos índios. De fato, eles estavam em péssimo estado. Permiti que os soltasse das estacas. Ficarão com as mãos atadas. Está bem, assim sofrerão menos. Por que se preocupa com eles? Eu gosto deles. São amigos meus e me tratam bem. Como você veio parar aqui? Eu não conseguia dormir após o ocorrido naquela noite horrível. Levantei-me e saí no quintal da paróquia. Estava absorta em meus pensamentos, quando fui surpreendida por mãos que taparam minha boca. Não pude emitir o menor grito de socorro. Uma pancada na cabeça me desacordou. Quando recobrei os sentidos, já estava no alto da serra, muito longe de Santos. Era dia e eu me assustei quando me vi no meio dos índios. Quem são vocês e o que querem comigo? Perguntei. Nós viemos em busca de irmãos nossos que foram feitos escravos por bandeirantes. Chegamos tarde, pois já foram levados para longe. Quando voltávamos,
Vimos você e a trouxemos junto. Não vamos matá-la se ficar quieta. Levem-me de volta, pedi. Não. Você vai conosco. Caso algum branco se aproxime, nós o ameaçamos com a sua vida.